Já estamos retornando com o nosso programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui na TV Cidade, canal 14, o canal comunitário, o canal digital da NET em Farroupilha. Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje é o professor, engenheiro e também oficial da Marinha, ele é natural do município de Farroupilha, o professor Marcelo Languinoni Nava é o nosso convidado. Estamos falando sobre projetos e pesquisas em ciências espaciais. É uma aula aqui pela TV Cidade, no programa Cidade Aberta. Professor Marcelo, falando um pouquinho, enfim, o que é necessário para uma pessoa que sonha, eu sei que tem muitas crianças que gostam disso, em ser um astronauta. O que é necessário para ser um astronauta? Bom, antes de mais nada, é necessário desenvolver desde cedo uma paixão por astronomia, pelo espaço, pelos assuntos relacionados a esse tema, né? Muito amplo e muito interessante. E ali que começa a vocação, ainda na idade da infância, da pré-adolescência. É importante também ler bastante livros, assistir documentários. Eu até aproveito a oportunidade, né? Aqui são ótimos livros para quem gostaria de começar a se inteirar nesse assunto, a se aprofundar um pouco mais. Esse livro aqui foi escrito pela professora Thais Russomano, né? Como eu comentei antes, ela foi a fundadora do Centro de Microgravidade. Ela é a referência. Ela é a referência, em parceria com a doutora Ronan Vernikus, que ela foi uma das diretoras da NASA nos anos 80. Então elas se uniram, produziram esse material maravilhoso aqui, né? Que fala sobre a gravidade, essa grande escultura. Ou seja, como que a gravidade terrestre influenciou na nossa evolução como seres humanos. A gente tem hoje o aspecto, a nossa morfologia física e mesmo mental, devido à gravidade. A gravidade é que influencia como nós somos como seres humanos. Sério? Por isso que está escrito aqui. A gravidade é essa grande escultora. A gravidade, ela esculpe a gente, ela esculpe os seres humanos, esculpe também os seres vivos. A forma como a gente se adapta à gravidade vai dizer como que nós somos. Interessante esse conceito, né? Muito, muito. Né? Então aqui assim também é um livro voltado a como usar a gravidade terrestre a nosso favor. Ele mostra todos os grandes conhecimentos da NASA e de outras agências espaciais ao longo, desde os anos 60, né? Pesquisas na Skylab, que era um laboratório espacial dos anos 70, que foi feito muitos experimentos biomédicos, e como que esses experimentos trouxeram benefícios para a qualidade de vida das pessoas aqui na Terra. Tudo isso é descrito através aqui desse livro. Eu acho um livro maravilhoso para quem tenha esse interesse. E quiser ampliar e conhecer um pouco mais, com certeza, é o caminho. Eu acho que é um bom caminho inicial, né? Para depois adquirir essa vocação como futuro astronauta. Com certeza. Um outro livro também maravilhoso que eu trago aqui é Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra. É um livro biográfico de um astronauta canadense, muito bem escrito, super interessante, que ele fala todos os caminhos que ele teve que seguir, desde, como eu falei, desde a infância, né? Onde se despertam os primeiros interesses pela astronomia, pela astronáutica, pela ciência, pela engenharia, enfim. Um astronauta, antes, acima de qualquer coisa, ele é um técnico, ele é um engenheiro, ele é um cientista. Ali que começa tudo, né? É a curiosidade científica. Então esse livro fala muito sobre o que ele enfrentou, as dificuldades, quais foram os benefícios, a forma que ele teve que encontrar de conciliar esse sonho dele com a formação de uma família, né? Teve mulher, teve vários filhos. Às vezes é difícil, né, conciliar um grande sonho desse com uma vida normal, né? Então a gente precisa, acima de tudo, ter pessoas que nos dêem um aparato, que nos dêem um apoio para tornar esses sonhos possíveis. E então esse livro aqui eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Ele fala também muito sobre a questão da liderança, desenvolvimento humano, gerenciamento de conflitos, enfim, ele é um livro bastante completo, assim, né, nesse quesito humano e técnico também, certo? O outro aspecto que eu também gostaria de comentar, até muitos alunos meus perguntam, né? Tá, mas eu quero que você me traça, assim, além de ler livros, além de ter vocação, quero que você me traça de uma forma prática. Quais os cursos que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que falar? Onde eu devo começar? Onde eu devo começar para me tornar um futuro astronauta? Bom, em primeiro lugar,
todos temos que saber a realidade, né? Existem hoje 4 grandes países, né, e um bloco de países, que é a União Europeia, né, que através da Agência Espacial Europeia, um conglomerado de 12 países que se juntaram para poder formar essa agência espacial, junto com a NASA, que é americana, e junto com a Agência Espacial Chinesa e também a japonesa. Então essas quatro grandes agências são as grandes formadoras dos astronautas internacionais. Então, infelizmente, eles precisam que seja cidadão desses países, né? Então, um brasileiro que não é cidadão, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que entrar em contato com a AEB, que é a Agência Espacial Brasileira, que foi criada em 98 e tem sede em Brasília. Acima de tudo, o candidato tem que ser formado em engenharia, pode ser qualquer engenharia. Uma engenharia, pelo menos. Exatamente, pelo menos uma delas. Se ele tiver mestrado e doutorado também nessa área, vai ser um grande diferencial. Ele tem que ter também formação, né, de forma alternativa, pode ser medicina, pode ser também alguma ciência, né? Mas enfim, ele tem que ter um caráter técnico e científico acima de qualquer coisa. Segundo lugar, no nosso país é interessante que tenha um vínculo militar, de preferência com a Força Aérea. Por quê? Porque um astronauta precisa também saber sistemas complexos de aeronaves, de aviões de caça, de aviões de transporte. Então, se ele tiver também uma habilitação como piloto, pode ser até piloto comercial, não precisa nem ser piloto de caça, também já vai ser um grande diferencial. Outra coisa importante é ele desenvolver desde cedo uma capacidade de trabalhar em equipe, de ser capaz de ter resistência ao estresse, a situações de isolamento, a resolver problemas complexos sem se deixar abalar. Então, esse perfil de determinação, de coragem, de força de vontade, de ter capacidade intelectual acima da média, tudo isso são pré-requisitos fundamentais, né? O Brasil abriu apenas um único processo seletivo até hoje, que foi só um no momento, que foi em 98, onde abriu o edital nacional, onde se candidataram, se não me engano, foram 5 ou 6 candidatos apenas, né? 5 deles eram militares e um deles, o único civil, foi justamente a professora Russomano, né? A professora Thaís Russomano, que é fundadora, né, do Centro de Gravidade. Ela se candidatou também, né? Ela tinha um conhecimento intelectual acima dos demais, porém ela não tinha a capacidade operacional, porque ela não era militar. Então isso acabou faltando, né, na formação dela. Marcelo, eu queria aproveitar também, acredito que a ciência espacial deve ter trazido muitos benefícios para a humanidade. É grandiosa a contribuição da ciência espacial para a humanidade como um todo? Com certeza. A gente pode dizer hoje, seguramente, que de cada $1 investido nas ciências espaciais, nós temos depois uma transferência, um retorno, né, de $20 para a sociedade. Olha só. A conversão. A conversão, né? Então, de $1 investido, futuramente, através de patentes, através de produtos, né, lançados no mercado, produtos comerciais, né, que são oriundos das patentes, a gente tem uma conversão depois de $20. Então, tudo que é investido vai ser revertido para a comunidade de uma forma assombrosa, né? A gente pode dizer hoje também, através de um estudo lançado pela NASA recentemente, que 60% de toda a tecnologia que nos rodeia, mesmo aqui nesse estúdio, mesmo aqui nessa mesa, no nosso relógio, nos materiais que nos cercam, 60% deles é oriundo da pesquisa e da engenharia espacial. Então é um valor muito considerável, né? Muito agregado. Muito agregado. Então, a capacidade de transferir essa tecnologia para a sociedade é muito grande. Eu poderia citar um exemplo aqui para ilustrar um pouco melhor isso. No projeto Apollo, que foi um projeto que o homem foi para a Lua, né, no ano de 69, só o projeto Apollo sozinho gerou 800 patentes diferentes que foram transformadas em produtos práticos para o nosso dia a dia. Um exemplo desses produtos é o micro-ondas, né, que todo mundo tem nas suas casas. Um outro exemplo é o Teflon. Eu poderia ficar um dia inteiro falando sobre esses produtos. Por exemplo,
Mesmo as fraldas, né, que as mães usam, né, nas suas crianças, antigamente usavam as fraldas de pano. Hoje já é uma tecnologia diferente. Hoje é uma tecnologia diferente, são as fraldas descartáveis. Elas foram usadas pelos astronautas na missão Apollo. Deixa eu te fazer uma questão agora, me interrompeu o Marcelo, mas a gente ouve muito na mídia, na propaganda, no comércio, os conhecidos travesseiros tecnologia da NASA. Perfeito, eles são muito populares. Exatamente. E também vem dali? Também vem dali. São travesseiros, são materiais especiais, né? São resinas poliméricas que foram criadas em laboratórios da NASA para dar mais conforto para os astronautas, conforto nas suas viagens espaciais. E claro, uma vez que os astronautas testaram, usaram e aprovaram, a NASA depois faz o quê? Ela vende aquela patente para uma empresa, para alguma indústria que vai fazer o quê? Vai produzir em larga escala para poder chegar esse produto de uma forma popular às casas de todas as pessoas na Terra. É assim que a contribuição da ciência espacial se faz para a humanidade. É através dessa transferência de tecnologias, de sistemas, né, de patentes, de inventos, aonde são transformados em produtos em larga escala para atingir toda a humanidade, todas as pessoas terem acesso, né, a esses produtos, a essas tecnologias. Certo. Marcelo, uma questão que eu acho que é bastante importante também, já encaminhando o nosso programa: qual é o futuro da humanidade no espaço? E também se há programas desenvolvidos para se alcançar esses objetivos do futuro da humanidade no espaço? Perfeito, muito boa pergunta também, né? A gente pode se perguntar, né? Por que ir para o espaço? Por que simplesmente não... Não é só fazendo aquela brincadeira de dizer, vai para o espaço. Exatamente. Não é isso, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso, né? Porque literalmente a gente quer ir para o espaço, né? Qual é o objetivo da humanidade em conquistar o espaço, né? Bom, a gente pode olhar à nossa volta. A gente hoje temos uma população na Terra de 7 bilhões e meio, aproximadamente, né, de habitantes. É muita gente no nosso planeta. Vai chegar um momento em que os recursos já vão terminar, né? Os recursos naturais e econômicos já estão escassos. Os próprios hídricos também. Exatamente. Está tudo ficando escasso. A população cresce, né? E como nós estamos num sistema capitalista, onde a ideia é realmente utilizar esses recursos, né, de uma forma muitas vezes não pensando na sustentabilidade, né? Mas somente do ponto econômico, do ponto de vista econômico. Exatamente, né? Então isso gerou esse caos todo, esse esgotamento do planeta Terra, né? Então qual é a consequência natural do ser humano? Ou ele se extermina desse planeta, ou a gente acaba com nós mesmos, ou a gente tenta expandir a humanidade como uma forma de sobrevivência, né? Não só da nossa espécie, como também do nosso sistema, né, econômico que a gente vive, para outros locais do sistema solar. Para além Terra. Para além Terra. Exatamente. É uma consequência natural. Claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, talvez demore séculos, talvez demore mais um milênio, mas a gente não tem como fugir. A conquista espacial vai ser uma realidade se a gente quiser viver como espécie e sobreviver dentro do nosso sistema que a gente emprega hoje no mundo, né, que é o sistema capitalista de mercado. Então não tem como fugir disso. Então, existem alguns programas já, né, que pretendem lançar o homem para Marte, né? Temos aí o programa Mars One, que é uma iniciativa privada de um engenheiro holandês. Ele está querendo reunir pessoas aí do mundo todo para fazer uma experiência e tal. Ele acredita que já tem recursos próprios para fazer isso. Não está vinculado a nenhuma agência espacial, é um programa totalmente independente. É como se fosse assim, fazer um reality show no espaço, em outras palavras. Só para testar como que o ser humano se comportaria numa viagem de longa duração, né? Agora, dentro das agências espaciais sérias, tipo a NASA e a Agência Espacial Europeia, temos o programa Constellation, que visa levar o homem primeiro para a Lua, para criar uma base de apoio ali com mais recursos, para depois sim, da Lua, continuar a viagem até Marte e lá estabelecer sim uma colônia, né? Esse programa ainda está meio polêmico, o presidente Obama reduziu as verbas, então não se sabe se vai para frente ou não, né? Mas aí temos outros programas que estão vindo aí, que é o programa Ares, o programa Orion, né, para lançar naves espaciais numa viagem direta para Marte, e acredito que no ano 2030, 2032, nós já vamos ter aí os primeiros colonizadores do planeta vermelho, né, se tudo
Está brincando nisso, hein? Está brincando. Olha, até seria um assunto, eu tenho certeza, já vou antecipadamente, quero colocar aqui ao professor Marcelo Nava e convidá-lo publicamente para que ele venha. Eu tenho curiosidade, agora vou querer pautá-lo para o próximo programa, que ele nos fale sobre o universo, os planetas que compõem o universo. Tem muitas questões, muitas curiosidades, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito, a gente não sabe tudo que tem. Então, não é mais utopia, não é mais sonho. Daqui a um período, daqui a um tempo, 2030, poderemos ter seres humanos morando em Marte. Exatamente. Não necessariamente morando ainda nesse primeiro momento, mas pelo menos fazendo excursões. Isso, excursões, de ida e volta, né? Que pacote legal, criando as condições, exatamente. E falando nisso, que tal umas férias em Marte, não mais em Cancún? Quem sabe, né? Existem algumas agências privadas, né, nos Estados Unidos que já estão oferecendo pacotes para fazer voos orbitais, né? Voos orbitais, né? Que pessoas que querem sentir, que querem experimentar a ausência da gravidade, né? Já podem experimentar esses pacotes aí para os próximos anos, né? Quem sabe um dia esses pacotes também não se estendam à Lua, né? E quem sabe daqui uns 100, 200 anos vai ser uma coisa muito corriqueira a gente tomar lá um cafezinho em Marte, né, no final do dia. Nós da TV Cidade, nós vamos credenciar o nosso cinegrafista Israel Tavares para que ele faça uma excursão a Marte e traga todas as imagens, mas ele vai ter que voltar, essa é a obrigação, né? Professor Marcelo, deixando as brincadeiras de lado, obviamente, né? Estamos brincando, parece que é algo que nunca vai acontecer, mas está próximo de acontecer, graças ao estudo, à pesquisa, à ciência, à tecnologia do homem, e nós vemos em função do universo. Não tem como separar o homem, a vida humana, do universo, né, Marcelo? Para finalizar, não tem como separar. Não tem como separar. Nós e o universo somos um só, seja de corpo, de mente ou de espírito, né? O nosso destino natural da humanidade realmente é explorar o universo. Nós somos, por natureza, né, desde que a gente desceu das árvores e conquistamos as savanas da África, né, os primeiros hominídeos, nós já temos isso carregado dentro dos nossos genes. O desejo, a curiosidade e a necessidade de explorar o nosso ambiente. Se o nosso ambiente na Terra já está se esgotando, é natural, isso está dentro da gente. A gente vai expandir para outros planetas, para outros satélites, para poder levar a sobrevivência da nossa espécie adiante e a gente não terminar de uma forma catastrófica confinados a esse planeta. Com certeza. Professor, engenheiro e também oficial da Marinha, Marcelo Agnoni Nava, quero agradecê-lo pela valiosa e contribuição expressiva dada ao programa Cidade Aberta de hoje. Fica aqui o compromisso de que o senhor retorne oportunamente para falarmos sobre outros assuntos também que envolvem o sistema solar, o universo como um todo. Tenho certeza que a audiência tem interesse, bem como apresentador, enfim, é um assunto que nos cativa bastante. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. O agradecimento é todo meu, foi um grande privilégio estar aqui hoje participando desse programa e eu estou à disposição para ver futuramente. Vai ser uma grande honra estar aqui novamente, trazendo um pouquinho do que eu sei, trazendo aí, contribuindo com a cultura dos telespectadores. Muito obrigado a todos. Da mesma forma, nós quem agradecemos, obrigado, professor, engenheiro e também oficial da Marinha, Marcelo Agnoni Nava, farroupilhense, que tem todo esse vasto conhecimento e partilhou conosco no dia de hoje apenas, quem sabe, frações do seu grande conhecimento, falando sobre projetos e pesquisas em ciências espaciais. Eu tenho certeza que nós não esgotamos o assunto, mas enfim, teremos outras oportunidades para tratar sobre isso. E eu afirmo e confirmo para você, antes da nossa ida a Marte, nós voltaremos a falar sobre esta temática aqui. Peguei no pé, estou brincando com isso, né? Não quero brincar com o fogo, porque é uma realidade muito mais próxima, talvez, do que nós imaginaríamos. Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje, nos encontraremos amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo espaço, nesse mesmo estúdio, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Esperarei por todos vocês. Até lá, forte abraço, muito obrigado.